Olá, paz e bem para você. Hoje, terça-feira, dia 21 de maio. Mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente e o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos convida a nos aproximar de Jesus como criança e aprender a docilidade. Aproximar já denota escolha, predileção. Aproximemo-nos do Mestre Jesus com confiança filial. O Evangelho nos convida também ao serviço fraterno, especialmente com os pequenos e necessitados. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Procure ler o Evangelho pausadamente. Jesus e seus discípulos partiram da Galileia adentro, rumo a Cafarnaum. No caminho, Jesus falava de si como se fosse de outro: O Filho do Homem vai. Não compreendendo sobre o que Jesus se referia, os discípulos receavam interrogá-lo. Ao chegar em casa, Jesus perguntou: O que discutis no caminho? Receosos de que a sua resposta exigiria compromisso, os discípulos se calaram. Então o mestre chamou os 12 para junto de si e, sem reprová-los, abraçou uma criança, dizendo: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Se nós, cristãos, ainda procuramos saber quem é o maior entre nós, não podemos e não estamos na estrada de Jesus. O que o texto diz a você? Deus está acima dos seus projetos e das propostas mais atraentes. O que você desejava antes de conhecer Jesus Cristo é o mesmo que anseia hoje? Qual é o lugar que Cristo ocupa na sua vida? Servir é adorar a Deus em ação. Servir é a oração e a adoração colocadas na prática do amor fraterno. Servir é fazer algo de bom sem esperar nada em troca ou de reconhecimento. Renunciar a ser o servidor, a ser o pequeno, significa renunciar a Jesus, porque somente quem acolhe sua vocação de serviço como se acolhe um pequeno, uma criança, acolherá Jesus e o próprio Deus que o enviou. O poder e o serviço se excluem. A ambição de poder é o câncer do serviço. O poder pode servir para muitas coisas, mas não serve para tornar bons os homens. Geralmente, os maus líderes produzem os maus funcionários. Um coração corrompido é ninho de discórdia.
Uma mente obcecada nunca ilumina bem os caminhos. Meu irmão, minha irmã, esse texto do Evangelho de hoje, ele vem trazer para nós uma palavra que nós somos chamados a viver e acolher essa palavra de Jesus como serviço, como uma experiência de fé. Jesus faz o segundo anúncio da sua paixão, preparando os discípulos para o que vai acontecer depois. Ele anuncia a sua morte, mas anuncia também a sua ressurreição. Não é bem compreendido pelos discípulos, que têm receio de perguntar porque viram a chamada que Jesus deu em Pedro depois do primeiro anúncio. Não perguntam nada, mas discutem entre eles para saber quem era o maior. A busca do primeiro lugar e do poder estava também presente na vida dos primeiros discípulos. E Jesus ensina que daqui para frente o primeiro será o último, será o servidor de todos. E dá o exemplo da criança. Sim, da criança. Embora a criança represente o futuro de uma família e de uma nação, a ela, enquanto criança, não se dá a devida importância. Jesus se identifica com a criança e enfatiza que quem acolhe a criança acolhe a ele e ao Pai que o enviou. A criança representa todos os pequenos deste mundo, inclusive os discípulos. E neste momento, o que o texto leva a dizer a Deus? O amor de Deus se identifica e se concretiza no amor ao próximo. Aproxime-se do Senhor sem medo e sinta o amor que Ele tem por você e fale com Ele. Abra seu coração ao Pai e faça sua oração, louvando e agradecendo-lhe o grande amor que Ele tem por você. Ó Senhor Jesus, tira do meu coração todo ideal humano de grandeza, as megalomanias, e faze-me compreender que ela consiste em fazer-me servidor, que eu seja e tenha um coração de criança, que eu possa servir sempre, como tu serviste. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Vamos olhar o mundo e a vida com os olhos e o coração de Deus. Por isso, vamos eliminar do nosso modo de pensar e agir aquilo que não vem de Deus. Toda pretensão de ser o maior e o melhor, de ser servido, mas procurando servir e ajudar. Escolhemos uma frase, uma palavra, para memorizar e repeti-la durante o dia. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma terça-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.